tá olhando pra mim? E vamos falar sobre a importância dos vínculos? Pode ser. Faz diferença isso no tratamento? Não faz? Faz total diferença. Na vida? Faz total diferença. Se a gente não cria vínculos, principalmente com a família, que são os entes que estão próximos da gente, e se a gente não tem apoio e amor, carinho, porque a gente não sente que a gente não está recebendo isso deles, a gente fica com um vazio, propenso a muitas quedas, e, assim, tipo, emocionais mesmo, umas crises, assim, tipo, quem tem mais essa sensibilidade, né, O ser humano, ele não foi feito pra ficar sozinho, né? Ele foi feito pra viver em sociedade, a ficar junto. E não só, tipo, em questão de uma relação amorosa, né? Mas de amizade, uma relação fraterna. É um sentimento muito bom, assim. Sei lá, que pode carregar a pessoa nas costas quando ela estiver em um momento de crise, assim. Pode ser algo bem fundamental para a serenidade de uma pessoa. Uma cai e outra levanta, né? Uma tá mal e a outra ergue, né? Que nem hoje eu conheci essa pessoa maravilhosa, né? Hoje não, mas já conhecia já há um tempo. E essa pessoa, ela me fez eu descobri muitas coisas, muitas qualidades que talvez eu não me via assim, como algumas qualidades. E ela me levantou o astral meu e de outras pessoas também, mesmo passando por uma falência da família. Sabe que uma vez me falaram uma frase e eu achei bem interessante. Quando você cair, eu nem sempre vou estender a mão para você levantar. Eu posso deitar ao chão com você e esperar o seu momento de levantar. Ai, legal. Bonito mesmo, hein? Porque eu tenho a tendência ultimamente de ficar isolada mesmo, mas de um tempo pra cá, por exemplo, uma semana pra cá mais ou menos, eu tenho pensado nessas coisas de vínculo. Com a minha família, eu creio que não tem mais como resgatar esse vínculo. E aí eu percebo que ao meu redor eu também não tenho ninguém. Não é a solidão. As pessoas confundem o que eu tô tentando dizer assim, da solidão. Porque tem momentos que eu prefiro mesmo ficar sozinha, de estar sozinha, mas eu não tenho isso. Meu ambiente ele é muito conturbado, assim, me prejudica muito. Mas ao mesmo tempo, às vezes eu gostaria de ter uma pessoa para conversar. Assuntos aleatórios, não ficar falando só sobre problemas, sobre doença. Às vezes você quer comentar, né, assim, nem que fosse para falar sobre pão, tipo de pães. Às vezes penso nisso, assim. E aí eu percebo que durante a minha jornada eu passei praticamente a minha vida sozinha mesmo. Minha companhia sempre foi os meus bichos de estimação. E continua sendo. Alguém que não seja, nem que seja um psicólogo, mas também que não seja, sei lá, um familiar, né? Sim, Se bem que eu acho que todo mundo precisa, assim. Sempre penso nisso como, assim, visualizando essa necessidade como se fosse um clone de si mesmo. Assim. E essa frase que você falou até faz muito mais sentido, porque a pessoa indica que ela não tá querendo ser falsa com você. E fala, não, tá tudo bem, eu vou te ajudar. Não tá falando isso. A pessoa fala que, assim, ela não tem capacidade de te levantar, mas pelo menos assim, ela tá querendo te beber. Isso. Não tá querendo ser falsa. É positividade tóxica, né? Isso. Essa frase dela é muito, muito forte, muito confortante. Profunda. E conforta.
Quando a gente tá lá embaixo, geralmente as pessoas fazem isso. Você tem que levantar, tem que sorrir, tem que ser positivo. Mas nem sempre. Não é porque a gente não quer, porque a gente não consegue. Nem sempre é fácil. E tem aquelas pessoas que, por não conseguir ajudar, ou não conseguir nem falar isso, se afastam, Isso. Isso. É né? o que mais faz. E acabam se... Isso está acontecendo comigo. No início, eu comecei a me afastar porque eu não tinha mais assunto. Né? Hoje eu também ainda não tenho assunto que agrade mais ninguém. Porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e extrovertida. Eu acredito que quem é mais introvertido até consegue passar melhor por essa fase. Mas, para mim, eu inicialmente me isolei. Por que eu me isolei? Porque eu percebi que eu estava incomodando as pessoas. E aí as pessoas começaram a se afastar totalmente de mim. Inclusive as que se diziam melhores amigas. E assim, e como ela fala, aí eu tenho uma amiga que está tentando se aproximar de mim, mas aí ela quer que eu saia para tomar café. Eu não tenho vontade de sair para nada. E não entende isso. Fala, então vem aqui em casa, não. Vamos para a rua, que na rua é melhor. Na rua é melhor para quem? Né? A gente realmente faz falta alguém que nos entenda. E aí a única pessoa que eu consigo conversar é com a minha terapeuta uma vez por semana. Que aí eu tenho meus altos e baixos e passo para ela como é que foi minha semana. Porque por mais que alguém tente entender, é complicado, né? Porque ninguém nasceu sabendo, a gente também tem que entender isso. Então, não julgar nossos amigos e familiares, né? Tentar entender que eles também não têm essa capacidade. Eu acho muito complicado e a gente procurar criar uma rede de afinidade ou de apoio entre pessoas que têm problemas parecidos, que um entenda o outro. Mas não para descarregar num que não está bem, né? Que de repente eu estou num momento de crise e vou ligar para o meu amigo que também está em crise. Aí um vai acabar com o outro e não ajudar, né? Eu tenho amigos e tal, assim, mas eu não tenho amigos para contar com eles que quando eu tô numa situação ruim, assim, eu não tenho o que conversar, né? Eu simplesmente... Você tem colegas, não tem amigos. Eu acho que seria isso, mas quando eu tô bem, a gente sai, se diverte e tal, mas quando eu tô mal, eu não tenho com quem contar. E eu fico encolhido no meu canto, né? Aí a minha mãe agora, né? Porque os meus pais são divorciados, o meu pai tá no Japão. Só tá eu e minha irmã, né? Só que minha irmã, ela estuda e ela nunca tá em casa. Aí eu só fico com a minha mãe. E a gente fica, nós dois, no convívio. E é meio... É difícil, né? É difícil. É quando você tem algo para você oferecer, as pessoas elas são atraídas por você. Quando você não tem mais algo para oferecer, elas se distanciam. Aí eu cito aquilo que o padre Fábio de Mello fala, mas é um padre famoso, né? Que tem o amor de utilidade, né? E tem as amizades, eu cheguei à conclusão que a maioria são amizades de utilidade. Eu percebi que a minha utilidade acabou, as amizades se foram. E aí, quando alguém precisa de alguma coisa, me procura. Como vê que aí eu sempre ajudei. Uhum. Como vê que agora eu não consigo mais, e falo, ó, não estou trabalhando, estou doente. Ah, tá, obrigado, e some. É assim. Quando eu era útil, estavam sempre me procurando. A amizade de utilidade é essa. Eu acho que o nosso planeta, né, principalmente aqui no Brasil, as pessoas estão muito voltadas para
A palavra interesse, eu não sei se ela é bem colocada nesse momento, que eu não estou conseguindo falar, mas você se une às pessoas por algum interesse. Mas isso é com você ou com todo mundo? Com todo mundo, né? Então, Eu acredito que seja com todo mundo. então o problema aqui não é pessoal seu. Não, eu estou inclusa, É um problema mas é com todo do mundo. relacionamento social das pessoas. Se você percebe, é assim que acontece. Para você pensar, conversa com alguém. Então você vê que não é um problema seu, Não, é um problema do ser humano. ser humano. E você é ser humano, logo você tem um problema. E as pessoas não estão preparadas para nos entender e nos aceitar. E quando a pessoa pergunta, para você se você tá tudo bem, né? Tudo bem? Por favor, fala tudo bem, né? Bem isso. Porque se você Ninguém- falar que não tá bem, Ninguém quer ouvir não tô bem. Porque senão você vai falar, não, por que eu... Aí vai falar aquela conversa ruim. Aí nós somos o quê? Essa pessoa é tóxica. Só vive dizendo que tá mal. É uma pessoa tóxica. Ou se você reclamar que a pessoa falar que não tá bem, olha lá, pessoa falsa, não sei. É assim. Eu acredito que esteja andando por aí. Mas que nem eu com 39 anos de idade, nunca tinha ouvido essa frase. Então é uma coisa que deve ter sido estudiosos perceberam essa falta de sintonia com a pessoa que está bem, com a pessoa que está mal, e entra em confronto. Aí, se a pessoa que está mal educar a pessoa que está bem, mostrando essas saídas de como poder se ajudar o próximo, essa pessoa que está bem, talvez não seja ela errada ou egoísta, e sim uma como é que fala quando a pessoa não sabe? Ignorante? Isso. Não é que a pessoa é ignorante ou ela só pensa nela ou ela tá sendo Egoísta? não, tá sendo amizade utiliza. Amizade, essa que eu Com falei. interesse, uma amizade com interesse. Isso, talvez não seja. Talvez seja uma falta de informação para ela saber lidar com você. Eu ia por aí. Porque eu já vi pessoas que, por exemplo, conseguem deitar ao lado e esperar a pessoa ter o tempo dela, né? Mas é difícil, principalmente com alguém que a gente gosta muito. Às vezes a gente vê alguém sofrendo, a gente quer dar uma solução. Ou a gente fica tão desesperado que fala, vem aqui, você, fulano, vem aqui cuidar da fulaninha que tá mal, que tá em crise. Mas sabe uma coisa que há muitos anos, uma freira, eu estava internada num hospital, e eu estava com crise de depressão, ansiedade também, além de um problema lá que eu estava internada. Aí uma freira foi lá conversar comigo, né? Mas o que está acontecendo? Aí eu falei, o meu marido não entende, né? Sai correndo, não quer saber. Aí ela falou assim, é que ele é um ignorante, que o ignorante é a pessoa que ignora, né? Ainda falei para ela, mas como ignorante? Ele é um cara super culto, é um cara, né, que tem formação, tem mestrado, não sei o que lá, fui falando, né, o que ele tinha. Ela, mas não é essa a ignorância. Olha o que ela me fez pensar que eu nunca tinha pensado. A ignorância dele é porque ele não tem interesse em saber do seu problema. É a falta de interesse. E isso aí caiu minha ficha. Então, na verdade, tem o ignorante que ignora, mas quem quer nos ajudar, busca. Né? Quando meu filho estava num surto terrível, eu busquei, liguei para bombeiro, liguei para o hospital para saber o que fazer com ele. E aí passei pro pai dele. O pai dele fazer, o pai dele não quis fazer. Mas a gente busca.
O ignorância que ignora porque não tem interesse em ajudar o outro. E pode ser uma ajuda nas mínimas coisas. Um simples bom dia. Ou se não, você, sabe, olha para o rosto da pessoa, a pessoa, não, tá tudo bem. Assim, tipo, uma simples frase, não precisa pegar e discorrer. Não, mas faz aí, dá o relatório de como foi o seu, sabe? Não. Tem interesse de saber lidar com a pessoa, né? De ter nossa, tá doente. Né? Não, eu não estava doente. Demonstrar preocupação também, acho que se o meu irmão demonstra preocupação, já para mim já me basta. Ele não precisa chegar e... É a falta de interesse, porque anos depois teve amigos com os problemas de saúde idênticos, que eram crise de coluna, não sei o quê. Olha, coitadinho, como é que tá? Eu olhava assim... O amigo, a amiga, coitadinho. Eu era frescura. O jogo virou, né? Tipo... Não, quer dizer, enxerga quando quer. Então, aquilo que essa freira me falou era uma verdade. Não tinha interesse. Não só a ignorância de quem, eu não consigo buscar, ou eu não sei ler, eu não sei fazer. Não é ignorância porque a pessoa não tem estudo, é ignorância porque ignora ou não quer. Ajudar em relação ao próximo. Essa ignorância me lembrou uma certa fase da minha vida, que foi quando eu fui diagnosticado, né? Aí eu tava com um relacionamento meio atrapalhado assim com uma menina, e eu contei pra ela que eu era bipolar e tal, e eu não vou botar a culpa só nela, mas a culpa é minha também de não ter dado certo, porque eu tinha certa ignorância em relação ao meu problema, né? Minha bipolaridade. E não deu certo, a gente brigou e tal. É isso. E ela também não quis saber a causa, o porquê, tudo. E as pessoas muito jovens, eu acredito que tem um pouco mais de dificuldade, porque não tem tanta informação, né? Porque você ser inteligente é uma coisa, e ser sábio é outra, né? A sabedoria adquire com o tempo. Sabedoria é o tempo que vai te dando, né? Inteligência você nasce com ela, ou desenvolve ou não. Então, acho que o jovem, por isso que eu fico quando eu vejo esse bando de jovem aqui, eu fico triste mesmo e quero ajudar. Porque eu acho um absurdo o jovem ter que passar por isso. Se eu, com a idade que eu tenho, não aguento, eu não gosto de ver vocês sofrendo. Isso me faz mal. Eu estava conversando com a doutora e eu sou portador de transtorno bipolar, né? E há muito tempo, muitas vezes tem Pode pessoas... falar um pouquinho mais alto, por favor? Eu sou portador de transtorno bipolar há 28 anos. E tem muitas pessoas que falam as coisas para mim e depois falam assim, eu falei isso para você. Eu falo, não lembro. Não sei se isso já vem desde pequeno ou vem agora depois que eu fiz outros exames. Eu não sei, eu queria que vocês me ajudassem, que eu mesmo não estou aguentando mais. Eu não sei o que eu faço mais. Fico calado, não tem assunto para conversar, uma alegria que sai de mim para conversar, para compartilhar com outros companheiros. Mas tem sim, você lembra que você conversou comigo hoje? Aí eu te falei o quê? Eu posso te ajudar como ouvinte, para você desabafar, mas eu não posso te ajudar na parte do medicamento, né, da saúde. Você tem que procurar e falar com o seu médico. Você me falou, eu falei ontem com o meu médico, eu falei, então, se ele não está te entendendo, você está vendo como ainda falei, você me questionou assim, aí quem que apareceu? A doutora, que eu não posso falar nome.
A doutora apareceu, eu te falei, aproveita e fala com a doutora. Você levantou, não fala o nome dela, e foi falar com a doutora. Isso não te ajudou hoje? Você lembra? Um negócio que me confortou, eu tenho que confortar Viu? com isso. Mas é o que a gente precisa é disso. É isso que a gente está falando. É a gente ter esse apoio. É disso que nós estamos falando. De ter alguém que possa nos ouvir sem nos julgar e nos entender. E que é tão difícil aí fora. Porque aí fora ninguém está preparado. Aqui, os próprios profissionais daqui, para eles já é difícil se eles não vivenciam isso, né? É complicado, eles sabem na teoria, eles sabem do que eles veem os pacientes passar, mas sentir dentro deles, só alguns profissionais que têm o mesmo problema. É que de repente consegue, por ter o mesmo problema, passar para os colegas deles como é, falando tecnicamente, para que eles entendam. Porque a gente fala do nosso senso comum, né? Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Mas nós somos leigos, nós não somos técnicos. Então a gente fala e os profissionais médicos, terapeutas, têm que interpretar. Então é o que a gente está falando agora, que ela colocou em pauta. A gente sente falta dessas pessoas que possam nos ouvir numa hora que a gente está sozinho, está se sentindo, querendo falar com alguém, precisando desabafar, que nossos pais não vão entender, nossos irmãos, nossos amigos não vão entender. Então, numa hora dessa, se a gente tivesse alguém que nos entendesse, né? É o que ela está falando, eu tenho medo de sair, depois não tem. Tem gente que tem medo de sair por isso. Quer continuar, porque aqui tem com quem falar. Eu acho que eu entendi isso. Eu acho que mais do que desabafar, é alguém do dia a dia, é alguém para você conversar. Você não é só o desabafo, é assuntos aleatórios, cinema ou qualquer coisa que tiver assim, alguma coisa, jogar a conversa fora, essas coisas assim. E eu percebo assim, ao mesmo tempo de querer criar o vínculo, eu tenho medo do vínculo, porque os meus últimos vínculos que eu tentei fazer não deu certo. As pessoas foram embora, rejeição, essas coisas assim. Mas era porque que não eram as pessoas certas. Sim, mas assim, não tá... Como que você vai saber? Só você conhecendo a pessoa. Você mas vai ter que se arriscar. Aí no caso, assim, o que eu quero dizer assim, é que eu acho que eu sou sensível demais até o extremo. Então, quando eu gosto de uma pessoa, eu gosto demais, eu sofro demais. Então, tudo pra mim é exagerado. E fica naquilo, então você vai ter que se arriscar para você poder gostar de uma pessoa. E assim, você vai ter, ou você vai ter medo de, ou você conseguir criar amigo com aquela pessoa, mas você também vai ter que ter um medo de, se você perder aquela pessoa, você vai se fuder, assim. Você vai cair no... Mas o que pode ajudar uma pessoa como ela? Tratamento, terapia mesmo, porque existem essas pessoas, né, que gostam demais e tem medo de perder, e se perde, sofre muito. Como tem aquelas pessoas que têm mais facilidade, né, de terminar relacionamentos sem muito sofrimento. Eu acho que tem os dois lados. Sim, tem os dois lados. Tem a doutora deve saber disso, né? Tem um lado também da confiança. E esse então, lado você aí... Você confia numa pessoa e 5 minutos depois você sabe que não poderia ter confiado. Então, a cobrança... Mas no seu caso, eu acredito que você deveria ter não sei se um aprendizado ou um tratamento que te ensinasse, assim, a não se entregar 100%, não se entregar a qualquer amizade. Não, mas aí não estou falando só questão de amizade. Mesmo com vínculos com alguns profissionais, que eu não estabeleço uma relação de confiança justamente por isso. Porque, vou falar a verdade, vamos assim, quando eu cheguei no hospital... Não dá nome. Cheguei no hospital um dia, assim, eu odiava psicólogo e tinha muito pé atrás com psiquiatra. Então, eu devo ter ficado uns 6 meses, uns 5, 6 meses sem falar com ninguém. Mas no geral, né? Ninguém. Isso é geral. Com ninguém. Porque, na minha visão, psicólogo não acredita em mim e médico se importava muito menos com o que eu falasse, porque também não acreditava. Então, eu já cheguei a ouvir de profissionais assim, você não se esforça.
você supervaloriza os seus problemas. Só que a pessoa nunca sentou comigo para perguntar, tentar estabelecer uma relação de confiança. Então, é isso que eu tô falando. Lá fora, eu vou ter que procurar outros profissionais. Eu sei disso. Eu sei que a minha depressão, ela é crônica. Então, ela é recorrente. Eu sei que é um dia por vez. Se eu caio hoje, se eu decair um pouquinho hoje, se eu não tentar manter a minha cabeça firme, eu sei que eu vou descambar de vez. Então, é isso que eu tô falando, de criar vínculos não só entre as pessoas, mas entre terapeuta, psicólogo, médico. É isso que eu tô querendo dizer. Então, quando eu penso em sair daqui, voltar para algum ambulatório, procurar um psicólogo lá fora, é isso. É pensar, será que vou ter a mesma confiança que eu tenho com esses que eu tô agora? E aí cair de novo naquilo que eu falo, assim, eu ia para terapia e odiava ir para terapia. Eu ia para consulta psiquiátrica e dava vontade de mandar tomar naquele lugar, porque você tá falando pro médico que você não tá bem, que o remédio não tá fazendo efeito e nada, ainda fala assim, é você que tem que mudar o seu jeito. Então, não é todos os tipos de vínculo. Que eu quero dizer, assim, é nesse sentido, de me apegar. É meio que uma troca, né? É. Tipo, você precisa meio que abaixar a sua guarda para você sentir um conforto. Sim. Então, é muito difícil. Porque você tem a necessidade de sentir algo quente para não deixar a sua vida sem graça. Mas, ao mesmo tempo, você precisa abaixar a sua guarda, o que deixa você em perigo para alguém te dar uma facada nas costas, assim, metaforicamente falando. A minha última psicóloga lá fora, ela simplesmente parou de me atender. E aí eu ligava, pergunto, não, hoje eu não vou para São Paulo, hoje... e simplesmente, você me dá um retorno, então parou. Aí um dia eu liguei, eu não tô em São Paulo, não dá pra você ligar outra hora, vamos dizer assim. A pessoa que estava comigo, que eu estava criando um vínculo de confiança, ela me deixou na mão. Desculpa, ela não é psicóloga. E às vezes a gente casa com pessoas que a gente deixa conhecer também, essa pessoa dá uma facada nas costas. Sim, é o mais comum, pode né? acontecer, na verdade, em várias relações. Vocês me fizeram lembrar de um aniversário. Profissão, principalmente, profissão, trabalho, o que mais acontece. Eu convidei uns amigos e não foi nenhum. E eu fiquei arrasada. E eu justamente pensei, nossa, eu tenho tão poucos amigos e não apareceu nenhum. E às vezes a gente faz isso, né? A gente se retrai mais ainda para tentar não se decepcionar com as coisas, com as pessoas, com o ambiente. Depois de uns meses eu descobri que na verdade eu precisava de mais amigos. Porque conversando, eu vi que cada um tinha um problema sério no dia, realmente, eles não podiam estar lá. O marido de uma achou um tumor, ou, assim, eram coisas muito sérias. E fiquei pensando, gente, injusto da minha parte achar que as pessoas vão estar disponíveis para quando eu preciso. Então, eu aprendi que se eu quero uma festa com 20 pessoas, eu convido 60, né? Então, assim, eu fico pensando, realmente, depois de passar por um surto, uma crise, uma depressão, ouvir vozes, tantas coisas que já fazem um ressignificado da vida, como que a gente pode se manter aberto? Sabendo que muitas pessoas vão decepcionar a gente. Não são poucas, não. A confiança é difícil mesmo. Eu já sinto dificuldade em confiar nas pessoas. Eu tenho uma dificuldade enorme em me apaixonar. Eu não me apaixono fácil. Pra mim, o meu medo nisso de vínculo é que é uma via de mão dupla, assim. Então, a questão também é essa, mas a questão também é, além de eu gostar da pessoa, é eu fazer mal pra aquela pessoa. Porque eu sei que eu também tô cheio de problemas e eu também faço besteira. Assim, a última amiga que eu conheci, eu não...
assim, eu não perdi totalmente o contato com ela, assim. A gente ainda se fala, de vez em quando, mas, assim, eu comecei a criar um vínculo com ela foi no último ano da escola. E, assim, vocês sabem, assim, que eu, principalmente você, que eu falo muita besteira, assim. E ela rachava o bico quando eu falava besteira, assim. Foi um vínculo, assim, que eu sentia mesmo como ela fosse uma irmã mais velha pra mim, sabe? Uma irmã que eu nunca tive. E, tipo, eu só fui sentir que isso era um vínculo no dia que eu fui no dia que eu fui tentar me suicidar. Uns dias depois, eu tava acho que na aula, assim, tava acho que na educação física, e ela tava meio confusa, né, com tudo, que ela acho que não tava meio ocupada no dia que eu fui tentar contar minha própria vida, e ela foi me perguntar, aí eu contei pra ela, né, e, tipo, e ela começou a chorar. Ela começou a chorar e começou a me xingar, assim. Nossa. De raiva, assim. E eu percebi, tipo, eu não sabia que, assim, pelo pouco tempo, assim, que a gente tinha que a gente se falava, que a gente tinha um vínculo, assim, que como ela gostava, assim, de mim, assim. Gostava muito, né? E isso mexeu comigo, assim, eu pensei, tipo, cara, é difícil se pegar as pessoas, assim. Igual. Tanto que e eu pensei nisso, tinha até alguns anos, assim, também, antes, como que eu não queria mesmo também se apegar a pessoas com problemas, assim, transtornos mentais, assim, por causa disso. De como ser uma vida de mão dupla, a gente prejudicar um ao outro, assim. Na minha última internação também. Tinha uma garota que ela era afim de mim e eu era um pouco afim dela, mas eu não quis ficar porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa. Foi após o seu ocorrido, né? Você ficou com insegurança, né? Não, essa de que ela era afim de mim foi antes. Mas eu sempre tive essa precaução. Mas quando essa minha melhor amiga ela chorou assim, percebi que não era só as pessoas com transtornos mentais que é uma via de mão dupla assim tão delicada. Mas assim, você parou de pensar em suicídio depois disso? Ou Não. mesmo ela chorando, você... Assim, no dia eu tinha prometido a ela que pelo menos eu não ia tentar de novo até eu ver ela, de novo presencialmente. Eu cumpri essa promessa, né? Aí eu vi ela outras vezes, mas foi há muito tempo, eu acho que foi ano passado. Aí, tipo, sei lá, ela me marcou muito, assim, ainda me marca, assim, tipo, como que eu gosto tanto dela mesmo, sei lá, em pouco tempo conhecendo ela, por um vínculo tão forte, assim. A palavra é afinidade, né? Que não se explica essas afinidades, né? De repente você conhece uma pessoa, parece que você conhece há 1000 anos. Né? Que tudo se encaixa, entendeu? Tem outras que só de olhar você se repele. Falei, eu quero conhecer aquela pessoa. Às vezes é uma pessoa super legal, né? Não quero nem saber. É a primeira impressão. Que é errada normalmente, né? Mas isso existe, né? Física, cientificamente falando, eu não sei o que explica isso, né? Não pode ser o feromônio, nada disso, que senão seria uma confusão. Em casa, na minha casa, todo mundo tem afinidade um com o outro. Às vezes só a minha irmã, só fala, oi. Uma família carinhosa. Nome.
Nome, não ganhou, perdeu. Vamos ganhou encerrando, pessoal. O brigadeiro. que a gente fala pro pessoal que tá em casa aí a respeito de vínculo? Quem me ajuda a encerrar? Mas Não pode, de ninguém. Os vínculos, eles ajudam a gente a levar a nossa vida de uma forma um pouco mais leve, né? Então, todo aquele peso, toda aquela dor, toda aquela tristeza que a gente carrega, às vezes sozinho, a gente consegue, né? Através dos vínculos, deixar esse fardo menor. Né? Então, dividir as dores e multiplicar a alegria, a felicidade, tudo que é bom. E é bom ter uma rede de apoio de confiança, né? No tratamento inteiro. Né? E na vida também, mas no tratamento inteiro, que é bem muito importante. Eu acho que não tem muito uma moral, assim. Não tem meio que uma moral da história. Acho que é só, sei lá, ouvir os exemplos e levar pra vida. não cobrar muito do outro também. Pode ser.